Essa atividade avaliativa de ensino religioso foi mais uma tarefa entregue na quarta-feira e ela valerá 8 pontos. E esses 8 pontos serão divididos da seguinte forma: um ponto é a cópia desse pequeno texto que acompanha a atividade e 7 pontos a resolução das questões, totalizando 8 pontos, que é quanto vale, ok? É uma atividade que tem como tema o perdão. Não vou me alongar tanto nessa explicação, porque ela é uma atividade autoexplicativa. Todos os comandos das questões, elas estão bem explícitas, mas eu gostaria de ler o texto aqui junto com vocês. O título é Perdão. É um texto bem elaborado, acompanhe comigo. Essa primeira parte aqui foi falada pelo Papa Francisco. Então vejam lá. Às vezes, como é difícil perdoar. E, no entanto, o perdão é um instrumento colocado nas nossas frágeis mãos para alcançar a serenidade do coração, a paz. Deixar de lado o ressentimento, a raiva, a violência, a vingança são condições necessárias para se viver como irmãos e irmãs e superar a violência. A paz é tecida no dia a dia com paciência e misericórdia, no seio da família, na dinâmica da comunidade, nas relações de trabalho, na relação com a natureza. Trata-se de realizar pequenos gestos de respeito, de escuta, de diálogo, de silêncio, de afeto, de acolhida, de integração, que criam um espaço onde se respeita a fraternidade. Continuando, a importância do perdão. O perdão é um sentimento de liberdade da própria alma. É tirar uma angústia, um peso de dentro do coração e, com isso, transmitir um sentimento de alívio e paz. O perdão não pode ser falso. Deve ser verdadeiro e sincero. Por isso, para exercê-lo, é necessário permitir-se em fazer a mudança e extrair todo o sentimento negativo de dentro da mente. Refletindo e concluindo a leitura, portanto, o perdão é a chave do coração para iniciar novos ciclos em nossas vidas. Muitas vezes, a dificuldade de perdoar pode atrapalhar o relacionamento saudável em sociedade. Por mais que a ferida ainda doa, viver com um peso na consciência não é nada benéfico. Perdoar não significa esquecer, mas reconhecer que o mal pode ser vencido com o bem. Logo, sempre é hora de seguir em frente, esquecer o passado e viver um presente cheio de esperança e felicidade no coração. Bonito o texto, né? Então, com base nesse texto, vocês irão fazer as questões 1 até a questão 14. São 14 questões, bem divertida de fazer. Eu vou ler as questões com vocês e nessa leitura tirar algumas dúvidas. Então, aqui, atividade sobre o que você aprendeu. Quando estiver sendo citado como aqui, na primeira aqui, ó, segundo o texto inicial, ou seja, você vai recorrer ao texto. E quando eu falo texto inicial, ele se refere a essa primeira parte do texto aqui, ó. Então vejam lá. Segundo o texto inicial, quais sentimentos devemos deixar de lado para viver como irmãos e irmãs e superar a agressividade? Aí temos aqui as 4 opções. Alternativa A violência, o amor, a alegria e a tristeza. Alternativa B, a raiva, a tristeza, a paz e a esperança. Alternativa C, o ressentimento, a raiva, a violência e a vingança. Ou a alternativa D, o amor, a alegria, a compaixão e a felicidade. Ou seja,
Quais sentimentos devemos deixar de lado para viver como irmãos e irmãos e superar a agressividade? Para você acertar, olhe lá no texto inicial. Aqui na segunda questão, veja o que diz aqui, ó. Por que o perdão é algo tão importante para a convivência? A resposta aqui, você pode, se você quiser, dar uma resposta pessoal, ou seja, segundo aquilo que você entende sobre a importância do perdão para a convivência. Ou, se você preferir, você pode olhar também no assunto e extrair do assunto e dar a sua resposta aqui. Lembrando que todo começo de frase ele começa com letra maiúscula, tá? Procurem seguir todas essas normas gramaticais que nós estamos estudando. A terceira questão, ela é explícita, ela quer saber do texto, olha aqui, ó. De acordo com o texto, então vocês irão recorrer ao texto. De acordo com o texto, como o ser humano deve exercer a paz no seu dia a dia. Então, essa palavra paz aqui é a palavra-chave de onde você vai buscar a resposta dessa terceira questão. Aí você vai, retira do texto e escreve aqui, ok? A quarta questão, vocês irão marcar uma das opções. Vejam o que diz a quarta questão aqui, ó. Depois que exercemos o perdão, o nosso coração, como é que ele fica? Triste, aflito, angustiado ou em paz? Não chutem as respostas. Procurem recorrer sempre ao texto para que você possa acertar tudo, tá? Esse é o objetivo, tirar 8 pontos. A quinta questão, veja que é uma pergunta pessoal, essa da quinta questão aqui, tá? Olha lá. A dificuldade em perdoar pode estar fazendo primeiro uma pergunta, veja aqui, ó. Essa quinta questão ela tem duas perguntas, por isso que nós vemos aqui 2 pontos de interrogação. A dificuldade em perdoar pode atrapalhar o relacionamento entre as pessoas? Se você responder que sim, você tem que justificar por que você respondeu que sim. Se você acha que a dificuldade em perdoar ela não atrapalha o relacionamento das pessoas, então, se você acha que não, aí você vai responder não. Mas você tem que justificar o porquê de você estar respondendo não, tá certo? Essa é a única, se eu não estou enganado, a única questão que ela é pessoal. Ou seja, a dificuldade em perdoar pode atrapalhar o relacionamento entre as pessoas? Sim ou não? Aí você vai responder ou se sim, justifica, ou se não, justifica também, tá? A sexta questão, você vai marcar uma das opções. Olha lá, segundo o texto, então vocês novamente irão recorrer ao texto. Segundo o texto, qual é a chave para iniciarmos novos ciclos em nossa vida? Você vai procurar lá no texto por essa palavra aqui, ó. Qual é a chave para nós iniciarmos novos ciclos na nossa vida? É a sabedoria, a comunhão, a felicidade ou o perdão? Na sétima questão, novamente vocês vão recorrer ao texto, vejam lá. Conforme o texto, o mal pode ser vencido com o mal, com o bem, com a esperança ou com o rancor. Somente uma delas é a opção correta. Atentem para a oitava questão, vejam aqui, ó. De acordo com o texto, então vocês vão recorrer ao texto, de acordo com o texto, não é um ato de respeito. O que é que lá no texto não é um ato de respeito? É discutir, é silenciar, é escutar ou dialogar? Somente uma dessas é a opção correta. A nona questão, vocês irão completar essas 6 frases aqui, ó, da letra A até a letra F, com essas 6 palavras aqui, mas que elas estejam de acordo com o texto. Olha lá o que o comando da nona questão diz. Ó. Complete as frases com as palavras do quadro abaixo, conforme o estudo que nós estamos tratando, que é sobre o perdão. Então, as palavras são comunidade, perdão, liberdade, verdadeiro, benefício e esquecer. Eu vou fazer a letra A aqui para vocês. Olha lá. Ó.
é um sentimento de liberdade da alma. Eu vou lá no texto procurar essa parte aqui. É um sentimento de liberdade da alma. Eu vou no texto aqui. Vejo aqui, ó. Olha o que diz bem aqui. É aqui que está se relacionando aquela frase aqui, ó. É um sentimento de liberdade da própria alma. O que é o que é esse sentimento da liberdade da própria alma? É o quê? É o perdão. Aqui é a palavra. Então, de acordo com o texto, é um sentimento de liberdade da própria alma, perdão. Então, bem aqui, ó. É essa palavra aqui, perdão, que é a opção da alternativa A. Então, eu vou lá e escrevo perdão. Perdão. Pronto, já fiz a letra A. Da mesma forma, vocês irão fazer aqui, ó. Um sentimento vivido por quem perdoa. É uma dessas outras opções. Letra C. Lugar onde se deve viver o perdão. Letra D. Tipo de perdão válido. Letra E. Viver com peso na consciência não é. E letra F. O que deve ser feito com o passado triste? Então, todas essas questões, para você acertar qual é a palavra correta, sempre recorram ao texto. A 10ª questão, eu quero saber aqui, ó. Qual dessas palavras aqui abaixo está relacionada ao perdão? É a fúria, a angústia, o amor ou a intriga? Qualquer dúvida, recorram ao texto. A 11ª, atenção, é para pintar. Mas atenção, não é para pintar todas as imagens. Se você pintar todas as imagens, você vai errar a questão, porque olha o que é para fazer aqui. Leiam sempre o comando da questão. Observe as imagens, veja que tem 4 imagens, e pinte aquelas que estão associadas ao ato de perdoar. Então, vocês só irão pintar aquela imagem que está demonstrando o ato de perdoar. Ok? A 12ª, vocês vão procurar aqui nesse diagrama essas 5 palavras aqui, ó. Desculpa, alegria, paz, alívio e bondade. Então, procure aqui no diagrama, ela está em todas as direções, não é difícil, até porque esse diagrama é bem pequeno. A penúltima, a 13ª, vocês vão escrever aqui, ó. Escreva o nome de um sentimento transmitido por essa imagem. Quando você olha essa imagem, qual é o sentimento que vem à sua cabeça, à sua mente? O que seu coração demonstra quando você olha uma imagem como essa daqui? Aí você vai lá e escreve um sentimento que demonstra o que essa imagem está transmitindo. E a última, a 14ª, vocês vão escrever uma frase aqui, ó, produza uma pequena frase relacionada ao perdão. Tá? Então sejam criativos nessa última questão. Aproveitem as 3 linhas aqui, evitem escrever aquelas frases pequenas de alunos de 2º ano, de 3º ano. Lembrem-se que vocês estão no 4º ano. Então aproveitem o espaço da linha para escrever uma frase bem criativa. E a frase ela deve estar relacionada com o perdão. Então é uma atividade que vale 8 pontos, sendo que 1 ponto é para vocês escreverem esse texto aqui, ó, no caderno, tá? E eu vou querer olhar o caderno de vocês. Deixa eu mostrar aqui o calendário. Vou querer olhar aqui o caderno de vocês. Na quarta-feira, dia 5, justamente quando vocês estiverem lá na sala de leitura, eu estarei olhando a cópia e somente nesse dia. Esse que é o detalhe importante. Eu não vou olhar em outro dia. Só vou olhar na quarta-feira, dia 5, tá? Então, é um texto pequeno que vocês
copiam com facilidade, então não deixe para depois, certo? É isso.